Olá, tudo bem? Meu nome é Caroline de Gasperi e esse é o Resgate Feminino. Seja bem-vinda, bem-vinda, Jade. Olá, bem-vindo a mais um programa do Resgate Feminino. Meu nome é Jade, estou muito feliz de estar aqui, como sempre, falando com você, Carol, e com a Kati. Oi, Kati. Olá, muito bom dia, boa tarde, ou seja lá qual for a Boa hora que você está noite. assistindo esse programa. É uma alegria estar aqui participando de mais um programa do Resgate Feminino. Ai, que bom ter vocês, meninas. Hoje a gente vai falar sobre as frases que nós, mulheres, porque só mulher que ouve esse tipo de coisa, ouve desde criança. Então, que frases que você, mulher que está nos ouvindo, ouve desde sempre, né? Eu consigo falar algumas, eu quero ouvir vocês também. Mas o que eu lembro muito é: mulher, você precisa ser independente, você precisa ter o seu dinheiro, não confie nos homens. Esse tipo de frase, né, Jade? Que mais? Vamos ver, que frases que vocês ouviram, assim, que vocês lembram que dá para dizer, sei lá, que é mentira, às vezes tem um fundinho de verdade, mas que a gente tem que cuidar, né? Porque se deixar minar demais, tem um fundinho ali de ideologia feminista ainda por dentro, né? Que a gente precisa ir se livrando para ser livre, para se sentir mais realizada, né? Mais feliz, mais feminina. Vamos lá, Jade, o que mais, o que tu lembra, assim, de frases que tu já ouviu? Caramba, eu acho que o que eu mais ouvi é essa daí mesmo, o não dependa de homem, porque o homem vai te largar na mão. Eu acho que de todas as frases feministas, tem essa daí que eu ouvia mais. Não necessariamente da Homem minha não mãe. presta, homem não Homem presta, não presta, não necessariamente da minha mãe, acho que minha mãe nunca foi muito de falar essas coisas não, mas, filho em geral, atrapalha. filho Sabe, atrapalha, essa daí eu sabe nunca qual ouvi é a não, pior coisa? mas Tu ouvir uma mãe falando para o filho: ó, filho só dá trabalho, imagina. filho só atrapalha. Não, é isso que eu tô falando, mas a minha mãe, eu acho que ela nunca foi muito de falar essas coisas não, mas, ouvia na rua, né, essas coisas, então filho atrapalha Eu na sou internet. escrava de vocês, nunca ouviu essa? Não, graças a Deus. A mãe falando: "Sou escrava de vocês, eu faço tudo aqui em casa, ninguém me ajuda". Eu acho que eu era uma filha muito boa. Não, mentira, eu não era não. A minha mãe nunca falou não, graças a Deus, minha mãe era muito boazinha. Ela nem tá aqui para se defender, né? Então, Ah, ainda é tem bom isso, tu né, falar que pois ela é. é Exato. boazinha. Mas é Tem que isso Mas mesmo, surgir uma enfim. mesmo que não seja da clássica. mãe, né? Não, não, Quantas da vezes a sociedade gente em já geral, é. e é engraçado isso, né? Mulher que ouve isso. Que frase que homem ouve? O que homem ouve? Não, você, né? Você é Que muito Mulher homem. você é homem, Não, né? você é Vai. muito homem, assim, como se fosse uma coisa negativa? Não, não Não, é boa. ouve, Você precisa ser homem, você precisa ser corajoso. Tá, tem também, né? Hoje em dia Também que fala, alguma né, homem pressão. tóxico. Mas enfim, Ah, vamos Que vamos 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 voltar voltar, para volta aqui. É incrível como esse medo tudo bem, eu vou fazer o advogado aqui, né, da outra parte. Eu entendo, por mais não feminista, a cabeça não feminista que a gente possa não ter, né, uma cabeça mais conservadora, tal, tal. Eu entendo um certo medo que uma mulher possa ter de depender 100% do marido e pensar numa situação em que um ser humano, digamos aqui o marido, possa se tornar uma pessoa que não foi a pessoa com quem ela casou, né? Não sei, eu acho que a coisa mais comum que as mulheres falam é traição, né? Traiu, e aí as pessoas se sentem, não vou perdoar, vou me separar. Ou o cara abandonou, né? Esse aí eu acho que é o segundo mais comum. Ele vai e abandona mesmo, né? Pede a separação e deixa a mulher sem um suporte. Ou, né, as que são menos pessimistas nesse lado do um homem vai me largar, infelizmente, o falecimento, né. Então eu entendo, por um lado, esse medo de você não ter uma certa independência financeira, uma certa forma de se resguardar caso algo aconteça. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode ser o pensamento e o sentimento que vai guiar as suas ações, da forma mais da forma primária, sabe. Então, Carol, eu
Carol e Kátia, assim, eu vou perguntar pra vocês, como é porque eu trabalho, tá, gente? Então, por isso que pra mim é mais fácil falar disso, porque eu trabalho, eu tenho minha renda, né? Eu sempre trabalhei, é, não necessariamente por escolha, mas por causa das escolhas eventuais, de falta de conhecimento, enfim, da minha vida, que me trouxeram onde eu tô hoje. Então, eu pergunto pra vocês duas, assim, que são mulheres que dependem do marido. Como é que vocês lidam com isso? Sim, eu estava aqui pensando, né, e eu acho que, concordo contigo que a gente não pode deixar, em nenhuma decisão, assim, a gente pode deixar com que o medo tome conta e que a gente decida coisas importantes da nossa vida por medo. Então, por exemplo, assim, homem geralmente vários homens traem a mulher, as mulheres, tá, e aí então eu não vou me relacionar com nenhum homem com medo, porque ele pode me trair? Só que se isso pautar, né, as minhas decisões, então eu vou estar me privando do amor ou me privando de amar, né, para viver, então que tipo de vida eu vou viver? Então eu acho que uma coisa que eu sempre procurei fazer e que se eu pudesse, né, dar alguma sugestão, alguma orientação para alguma mulher que está com medo, é essa: não deixe o medo te impedir de viver, né, porque, sim, só é traído quem confiou em alguém. Tá certo a traição? Óbvio que não, né, óbvio que não. Mas assim, só é traído quem uma vez confiou na pessoa, só que só é feliz e só experimentou o amor quem confia, quem consegue confiar, quem consegue se abrir. Então, assim, tem coisas que são inevitáveis na nossa vida, né. O que eu acho, eu consigo lidar bem com isso, né, hoje, sim, dependo do meu marido financeiramente, mas assim, ao mesmo tempo não é que eu não trabalhe, porque eu trabalho e muito, né, em casa a gente faz homeschooling, né, então eu sou professora dos meus filhos, mas muito mais, né, sou eu que organiza toda a casa, dou o meu melhor, né, cuido de mim, então quanto que a gente não economiza por inclusive eu estar em casa, por, né, por várias situações. Então assim, trabalho muito e a gente economiza graças ao meu esforço. Então, né, eu não me vejo sabe, eu trabalho menos do que ele, não. E se for botar, nem quero falar nisso, né, mas se for botar na ponta do lápis, né, por funções ou coisas ou, Se horas fosse que eu assinar fico o trabalhando, contrato CLT, no caso, né, eu trabalho de muito mais do que funções. ele, né, eu aposto que qualquer mulher aqui vai concordar, mulher que fica em casa, que cuida das crianças, né, concorda que trabalha muito mais do que se fosse sair. Ok, a gente não tem um ganho financeiro direto, mas a gente contribui também, então eu tenho uma contribuição muito grande, eu tenho o meu valor. Então eu acho que o mais importante é isso, sabe? Você, como mulher, reconhecer o seu valor. Você tem valor, você é muito valiosa, né? Reconhecer o seu valor dentro de uma relação. Para se preparar, eu acho que é muito importante, antes de casar, né, as solteiras, assim, eu acho que é muito importante sim, se preparar, ter uma profissão e, principalmente, né, ter uma profissão, assim, o quanto mais, flexível que seja, né, que dê para fazer em casa, melhor ainda. Hoje em dia a gente tem tantas possibilidades, então hoje se eu pudesse falar com uma Carol adolescente, eu diria: "Olha, né, tenta procurar esse tipo de profissão que te agrade, mas vai te desenvolvendo". Sim, é bom a gente se desenvolver por nós, né, nem mesmo que a gente não trabalhe diretamente e não tenha um ganho financeiro nisso, mas a gente precisa ir se desenvolvendo. E mesmo estando em casa, a gente precisa cuidar de nós mesmas, da nossa formação. Então, do nosso intelectual, é muito importante a mulher ter várias habilidades, então, de costura, de cozinha, de várias coisas, as aptidões que você tem, porque algum dia isso pode ser necessário, sim. E mesmo que, né, não seja necessário exatamente para a sua sobrevivência, mas ainda assim você tem o seu valor e você precisa desenvolver e reconhecer isso. Então, não deixa isso de lado, né. Não sei se eu respondi a tua pergunta, espero que sim, mas Sim. é o que eu gostaria de passar. E você, Kátia, o que Olha, você diria para as mulheres? olha, o problema que eu vejo é que a gente cresceu, nessa cultura, né, nossos pais aí após revolução sexual, enfim, eles estavam nos ensinando o que eles aprenderam. Então,
A gente cresceu mesmo sem ser feminista, levantando aquela bandeira feminista, a gente cresceu com muitas ideias do feminismo, né? E isso maculou muito a nossa essência, aquilo que nós devíamos conhecer como mulher. Então, aquilo que a gente pensa que é uma mulher, na verdade, é uma caricatura. Então, para a gente conseguir entender direito quem é essa pessoa, né? O que que é uma mulher, qual é a essência feminina, o que que ela traz de diferente do homem. Isso é essencial a gente saber. Por quê? Porque se eu não sei que eu sou diferente do homem, né? Que eu sou uma pessoa com a mesma dignidade, mas patamares diferentes, eu sou totalmente assim, diferente do meu marido. Ele tem as circunstâncias dele, eu tenho as minhas, né? Aqui em casa ele trabalha, então é ele que tem o salário, eu não, só que a gente sabe que, a Carol estava falando, eu trabalho mais em casa do que ele fora. Então a gente não enxerga assim o salário dele, que ele ganha, né? O salário é da família, é nosso. E é uma visão diferente essa, porque quando você tem assim, a mulher não trabalha fora, não tem ganho financeiro nenhum, tá certo. Mas o homem que trabalha, ele tá indo lá trabalhando, tendo ganho financeiro, não é para ele, né? O salário não é dele, é para sustentar a família. Então, cada um no seu papel e os dois complementares. Não é assim que eu seja uma mulher que não preciso do homem. Sabe? Isso a gente ouve também. Ah, eu não preciso de homem. Precisa. A gente precisa. Nós só somos pessoas completas se a gente tiver um homem do lado. Infelizmente é assim. Infelizmente ou felizmente, né? Porque Deus criou as coisas desse jeito. Homem e mulher sendo complementos um do outro. Mesmo aqueles que não se casam, mesmo aqueles, por exemplo, né, um padre que escolhe celibato, ele tem lá as irmãs que estão rezando, orando de joelhos, a mãe dele que criou ele, sabe? Então, o homem e a mulher, eles são complementos um do outro, eles não são para disputar lugar. Não é uma disputa de sexos aqui, não é o comunismo que gosta muito de fazer isso, né? Nós contra eles. Então não é uma disputa, é uma união, é uma complementaridade que existe e que é necessária, e é necessário que a gente entenda isso. Por quê? Porque eu preciso do homem comigo, quanto ele precisa de mim. E essa complementaridade que é bonita. Agora, falando das mulheres, né? Eu acho que um erro que a gente tem hoje é achar que a gente pode viver como no passado. Acho que muitas de nós cometemos esse erro quando a gente deixa lá o feminismo, né? As ideias feministas e começa a voltar para um pensamento mais conservador. A gente comete um erro assim, achando que agora eu devo ser uma mulher que não pensa, que se submete totalmente, que não precisa ganhar dinheiro, né? Não é isso, gente. Porque nós temos que desenvolver a nossa essência. A nossa essência, ela vai florescendo com o tempo. E eu, sim, eu posso ganhar dinheiro ou não, não importa. O dinheiro que eu ganhar junto com o meu marido vai sustentar nossa família, certo? Então não é assim, só ele que ganha dinheiro, só ele que tem valor, só ele que tem receita, só ele que traz receita. Não é por isso que ele tem uma dignidade maior do que a minha, não. Então a gente, eu sempre digo assim, nós somos filhas do nosso tempo. A gente tem que amadurecer a ideia do que é uma essência feminina e assumir isso. Porque nós, infelizmente, a gente não foi ensinadas o que é mesmo uma mulher. Nós temos que descobrir o que nós somos. Justamente porque o feminismo destruiu tudo isso. Carol. Enquanto tu falava, né, Kátia, eu lembrava de um vídeo que eu vi no Instagram outro dia. Era uma pessoa, um homem, que entrevistava primeiro as mulheres, né? Ele entrevistou primeiro um número de mulheres e ele perguntava: você depende dos homens? Né? Você acha que né, assim, você precisa de homem para viver? Todas as mulheres que ele entrevistou diziam: não,
Não preciso de homem, não. Consigo fazer tudo que um homem consegue fazer. Então ele entrevistou, sei lá, umas 5 mulheres e todas, né, com esse pensamento. Não preciso de homem. E aí ele passou a entrevistar mais uma quantidade de homens, perguntando para os homens: você precisa da mulher para sobreviver? Todos eles, sim, claro, né? Ela é tudo para mim, sabe? Todos assim, sim, preciso, claro que eu preciso da mulher. Então, assim, eu lembrava, enquanto a Kate falava, dessa dureza que foi, né, essa luta entre sexos. Eu acho que uma coisa mais pesada que foi passado para a mulher e para todas as mulheres, né? Tenho certeza que se você, mulher que está me ouvindo agora, fizer uma, né, análise na sua consciência, assim, você vai ver vestígio disso também, porque isso nos atingiu. Uma dureza no coração da mulher, né? Então eu preciso me proteger, eu preciso ser independente, eu preciso ser forte, eu preciso ser, né, dizem, mulher guerreira. Deus me livre de ser uma mulher guerreira, não quero ser, sabe? Eu quero ser uma mulher que é protegida, que é cuidada, que é respeitada, que é honrada, né? É isso que a gente quer. Só que para ser isso é aquilo que a gente estava falando, é aquilo que eu falei, essa é a minha visão, né? A gente só consegue amar quem abre as portas para o amor, né? Só consegue ter essa felicidade de ser amada, de ser protegida, quem se coloca no lugar, né, de mulher, não de submissa, né, nesse sentido, não de menos, entendem? Mas é nesse lugar também de um acolhimento, mas de necessidade. Eu necessito do homem, sim. Como que a gente não precisa de homem? E não é só para fazer trabalhos forçados, não. A gente precisa da força, da coragem deles, né? Que é deles, do homem, de ir para frente, de desbravar. A mulher, ela é muito de acolher, de ter medo mesmo, né? Claro, a gente tem várias exceções, mas assim, a gente está falando no geral, né? A mulher, ela é muito assim, de querer proteger a sua família, então ela vai se preocupar em, né? É o homem que vai desbravando, ela vai ficando na retaguarda, ela vai se preocupar. A gente fala de mudanças, né? Assim, geralmente o homem é mais, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A mulher já vai pensar, não, mas e se faltar aqui, sabe? Eu preciso pensar nisso, porque tem meu filho. Não pode faltar nada para ele, não pode faltar nada para ninguém. E o homem, não, vamos, a gente vai conseguir, a gente vai dar conta, sabe? Então, essa complementariedade. Só que para acontecer isso precisa ter um equilíbrio. E a gente, para ter um homem que nos olhe, né, para o homem olhar para a mulher, para achar, despertar aquilo no homem, aquela necessidade de proteção, de respeito, a mulher precisa agir de uma certa forma, e não é a forma de guerreira, não é querendo lutar com ele, medir forças com ele, ou querendo se proteger, não é assim, né? Então, essa docilidade que nos foi tirada pelo feminismo, porque parece que a gente está lutando, a gente está, né, toda hora tendo que lutar, e não é verdade, não é assim que tem que ser. Concorda, Jade? Eu concordo e queria acrescentar que eu acho que não só o feminismo, eu acho que o feminismo foi utilizado muito por essa questão industrial capitalista. Eu acho que foi uma ferramenta mesmo para trazer as mulheres para como uma mão de obra, né, para a indústria. E nesse momento, com essa ferramenta, me parece que teve uma mudança onde antes a mulher via o lar e o trabalho feito no lar, não só o trabalho de limpeza, de cuidado dos filhos, mas também o trabalho, por exemplo, a Carol estava falando, costurar para alguém, sei lá, antigamente tinha lavar a roupa para o seu vizinho, né, fazer esses trabalhos, trabalho remunerado mesmo, mas ali dentro dessa sua extensão, né, de família. Isso era visto como algo de valor. Hoje, a mulher só vê algo de valor quando ela vai para fora do lar e ela está num ambiente mais masculino, que ela tá trabalhando ali no CLT, ou ela é uma empresária, ela é a girl boss, né? Hoje em dia é aí que que as mulheres veem o valor, porque me parece que essa utilização do feminismo como uma ferramenta para o capitalismo
de mulheres, né, nós temos a força, nós conseguimos tanto quanto os homens, então vamos lá e vamos conquistar fora do lar, é que hoje temos como consequência, quando perguntam para as mulheres, vocês precisam dos homens? E nós respondemos, não, nós não precisamos. Por quê? A gente está pensando que a gente consegue sustentar uma casa. Se eu precisar me proteger aqui nos Estados Unidos, tem arma, né? Tem polícia, tem segurança, tem porteiro. Então, assim, não preciso do homem para segurança, eu não preciso do homem para me sustentar. É só isso aí. Por quê? Porque a gente foi condicionada a acreditar que o valor de um ser humano está na capacidade dele de fazer dinheiro, né? Isso é a mentalidade capitalista que a gente tem hoje. Não existe mais valor nos trabalhos manuais, por exemplo, como consertar uma roupa. Não existe mais valor num trabalho de cuidar dos filhos, cuidar de um lar, formar um ser humano. Não existe mais isso. Então a gente precisa voltar a ver valor nessas coisas, voltar a ver valor numa coisa, por exemplo, que é muito feminina, que é montar uma comunidade, unir uma comunidade. Você que mora num apartamento, vai falar oi para sua vizinha, vai montar uma comunidade ali no seu condomínio. Você que mora numa vila de casas, vai montar uma comunidade. Isso aí é o valor da mulher. Né? Então, se a gente voltar a ver valor nessas coisas e não só no dinheiro, eu acho que é uma grande chave de virada realmente. Também tem a questão da mulher forte, né? A gente fala assim, a mulher tem que ser forte. Tem que ser mesmo, mulher tem que ser forte. Mas não é esse mulher forte que a Carol estava falando, mulher guerreira, né? De pegar a espada na mão e vencer todas as batalhas. A gente não tá sozinha. O ser mulher forte, né? Como é que é? O empoderamento feminino acontece quando tu tá no teu lugar certo, quando tu tá resolvida interiormente. Então, quando eu estou resolvida no meu interior, eu estou forte. Quando eu sou livre para pensar, para aquilo que eu quero fazer, para aquilo que eu gosto de fazer, eu sou forte. Quando eu sou livre para decidir ser a esposa, a mãe que os meus filhos precisam, né? Eu só sou livre quando eu escolho o bem, quando eu escolho o bom, né? O bom, o belo e o verdadeiro. Porque quando eu não sou livre, eu não escolho isso, eu escolho sempre aquilo que é mal. Então, você só é livre quando escolhe o bem. Eu só posso chamar liberdade quando eu escolho o bem. Então, se eu escolho ser a esposa prestativa, dócil, amorosa, né, que atende, que serve, que se doa, a mãe que os meus filhos precisam, que cuida deles, que conhece, que vai atrás do que eles estão aprendendo na escola, que vai buscar quem são os amigos, quem é que está convivendo com essas crianças, né? O que está entrando através dos sentidos para eles. Se eu sou a pessoa que escolhe ter um trabalho para completar a renda do meu esposo, porque pode ser, e muita gente, né, acontece isso com muitas pessoas, muitas famílias, pode ser que só o salário do marido não chegue. Hoje em dia no Brasil é assim. Então, muitos têm essa realidade. Eu preciso trabalhar para completar o salário do meu marido. E isso eu posso fazer sem deixar de ser feminina, sem deixar a minha essência de lado. Eu posso ser uma mulher forte sem deixar de ser uma mulher, né? Isso, existe uma grande fortaleza dentro da feminilidade, né, e é isso que, Existe. a gente consegue, né, buscar, esse é o objetivo desse nosso projeto. Então é isso, se você não conhecia, esse é o Resgate Feminino, né, ele surgiu desse desejo do nosso coração, meu, da Cati, da Jade, de trazer um pouco mais desse universo para você, que assim como a gente também está buscando isso, né, a gente também está tateando, buscando ser mulheres melhores, né, a nossa melhor versão, né, sem ideologias, tentando na liberdade, né, tentando buscar e ser pessoas melhores para nossa família, para nós mesmas e para Deus. Então, agradeço a sua audiência, por favor,
curta, compartilhe o nosso conteúdo, e se inscreva no nosso canal se você não é inscrito ainda, e continue nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais, aqui embaixo você consegue ver o nosso @ do Instagram, nos siga lá também. Então é isso, muito obrigada e até a próxima. Tchau, Jade, obrigada, até a Tchau, Carol, próxima. muito Tchau, obrigada. Tchau, Kati. Kati. Muito Tchau, obrigada, meninas. gente. Obrigada. Deus Tchau. abençoe. Deus abençoe.